inicialmente queria cumprimentar os professores pela brilhante exposição, mas a pergunta é simples, é uma pergunta que eu sempre uso dos alunos em torno do conceito de revolução. Nós sabemos que o conceito de revolução é da física, né? Fazer revolução é fazer isso na física. Qual é a dimensão que é abordada aqui? Revolução pelas armas, revolução cultural ou pela dimensão política? Nós temos que fazer primeiro uma diferenciação entre revolução política e revolução social. A revolução política é a substituição de uma fração ou de uma camada de uma classe dominante por outra fração ou outra camada política da mesma classe dominante. Nesse sentido, na revolução política, nós não temos uma transformação profunda das relações de propriedade. As relações de propriedade, no caso do capitalismo, por exemplo, a grande propriedade privada dos meios de produção, ela se conserva pela mudança de uma fração por outra fração ou camada da classe dominante no poder. Em se tratando da revolução social, as transformações são muito profundas e elas indicam, em primeiro lugar, a presença das massas nos grandes acontecimentos históricos. A revolução social mostra, esclarece o papel, a função social das grandes massas de proletários e de explorados dentro do processo histórico da humanidade. A revolução social, ela se diferencia da revolução política porque ela importa a substituição de uma classe no poder por uma outra classe social. Exemplo, se nós tomarmos a Revolução Russa de 1917, nós temos a derrubada de um governo burguês, né, de um governo da classe burguesa russa, que é substituído por um governo proletário, por um Estado proletário. A partir do momento em que a classe operária, amparada na maioria camponesa e nos setores oprimidos, tomam o poder do Estado na Rússia e começam a construção do Estado operário e do socialismo, nós temos então uma revolução social plenamente estabelecida. Então, a revolução social importa a mudança da natureza das relações de propriedade. Por exemplo, uma das primeiras medidas tomadas pelos revolucionários russos, pelo governo que se instalou após a Revolução de Outubro de 1917, foi a expropriação do latifúndio, a expropriação da propriedade de terra, não é, dos ricos proprietários de terra na Rússia. Em seguida, nós tivemos a expropriação da grande propriedade burguesa. É claro que, após a Guerra Civil, quando o país saiu arrasado, porque as suas forças produtivas industriais foram destruídas pela intervenção de exércitos imperialistas na Rússia, tentando derrubar o governo revolucionário, nós sabemos que o governo russo teve que implementar medidas de liberalização econômica, medidas de liberalização de mercado. Por exemplo, os camponeses foi permitido aos camponeses vender uma parte da sua produção no mercado. Também foi permitido a constituição de empresas mistas, com capital estatal e com capital privado. Mas as relações de produção fundamental estavam nas mãos do Estado. Portanto, a propriedade privada burguesa foi substituída pela propriedade estatal, pela propriedade coletiva. Então é isso o que caracteriza uma revolução social vitoriosa e particularmente uma revolução social dirigida pelo proletariado e pelo seu partido revolucionário. A revolução socialista, é bom que se diga, ela significa a derrubada do poder da burguesia, a destruição do Estado, da máquina de Estado burguês.
nenhuma revolução socialista será vitoriosa sem que essa máquina de Estado, ou seja, não é? As prisões, os cárceres, as forças armadas, a polícia, toda a máquina de repressão do Estado seja desmantelada e seja substituída por um novo Estado, um Estado operário. Sem isso, nenhuma revolução socialista será vitoriosa e a burguesia terá muito mais facilidade de reconstituir o seu poder por meio de uma contra-revolução vitoriosa. A revolução social, por importar a luta contra uma classe social, no caso do capitalismo, a burguesia, no poder do Estado, que detém o controle de uma máquina monumental de repressão, que é o exército e a polícia, vai importar em conflitos. Nós sabemos que os setores operários, os setores oprimidos, não chegarão ao poder pelos métodos criados pela própria burguesia. Não será por esses métodos criados pela própria burguesia que se conseguirá derrubar a burguesia, expropriar a propriedade privada e construir o socialismo. O stalinismo, durante todo um período, e principalmente o eurocomunismo, que vem da corrente stalinista, defendeu durante algumas décadas a possibilidade de se chegar ao poder do Estado através do que eles chamavam de democracia avançada, ou seja, através das eleições, através da democracia formal representativa burguesa, o que eles denominavam de via pacífica para o socialismo, de via gradual para o socialismo. Os exemplos que a gente tem na história de aplicação dessa teoria da via pacífica, da via gradual, eleitoral, democrática para o socialismo foram todas falidas, foram todas fracassadas. O exemplo mais claro disso é exatamente o governo de Allende, que foi eleito em 1970 com amplo apoio popular, mas que não foi capaz de levar adiante medidas que pudessem avançar no processo revolucionário. Por exemplo, o governo de Allende manteve toda a estrutura do exército, a estrutura da polícia, a estrutura dos poderes que já vinham dos governos anteriores da burguesia, não é? O próprio Pinochet, que foi o dirigente do golpe militar contra Allende, foi nomeado pelo próprio governo de Allende, não é? Para dirigir o setor, não é? do exército. Então, esse fato da revolução não ter avançado, não ter se apoiado nas massas proletárias, nas massas de oprimidos, de modo a desmantelar a máquina do Estado e de fazer avançar as organizações coletivas do proletariado que se estavam construindo, que nasceram com o processo revolucionário, praticamente selaram o destino do governo de Allende, que acabou sendo derrubado em 1973 por um golpe de Estado patrocinado por Pinochet com o apoio do governo norte-americano. Então a Revolução Social terá conflitos, não é? Com certeza muito profundos, não é? A classe operária, para fazer valer frente à reação do governo burguês, que está amparado numa máquina muito poderosa de exército e de polícia, terá que ter também os instrumentos para se enfrentar com essa máquina. Por isso, todo o processo revolucionário, em todo o processo revolucionário, o Partido Revolucionário tem que trabalhar para que haja cisões, para que haja conflitos no interior dessa máquina repressiva. Essa máquina repressiva tem que se fragmentar. Se ela continuar unida em torno do Estado, se ela não se fragmentar, se os conflitos não se ampliarem no interior do exército e da polícia, de modo que esse setor da máquina do Estado se fragmente e uma parte dos soldados, uma parte do exército seja ganha pelo processo revolucionário, possivelmente o processo revolucionário será derrotado, por mais força que ele tenha durante todo o processo da revolução social. Nós sabemos que os instrumentos, não é, de qualquer revolução
que é respondida com uma contra-revolução, com uma guerra civil, são as armas. Agora, os revolucionários sabem que as armas por si só jamais levarão o proletariado ao poder, não é? Nós também não podemos cair na armadilha do folquismo, não é? Da década de 60 e da década de 70, que defendia que pequenos grupos armados de guerrilheiros bem formados, bem treinados na arte militar e com armas na mão, conseguiriam tomar o poder do Estado e fazer uma revolução social, desligados completamente, isolados completamente dos movimentos sociais e do proletariado, da luta organizada do proletariado. Os marxistas, desde Marx e Engels, sabem que a emancipação do proletariado só pode ser obra do proletariado. Apenas o proletariado, consciente do seu objetivo histórico, da necessidade de destruir o capitalismo e de iniciar a construção do socialismo como uma via para a sociedade de classes, o comunismo, é que tem realmente a possibilidade de fazer uma revolução social vitoriosa. E o papel do Partido Revolucionário é conduzir as massas, dirigir as massas, mas jamais substituir as massas no processo da revolução socialista, da revolução proletária. Então é isso que significa um processo revolucionário, é isso que diferencia a revolução socialista, a revolução social, de uma revolução puramente política.